Aí, do que se fala que o Silvio Costa Filho disse que deve se licenciar dos republicanos. Diz que é uma manobra, mas tudo bem. E outra coisa, Cuji, agora eu vou deixar para você trocar Ana Moser por um branco, riquinho, que não é preto, e outra coisa, e voltou no Fora Dilma, foi golpista. Você acha que pega bem para um partido, pega bem, num momento desse, trocar aquilo que você defende, que era a profissional, por um riquinho, e que é golpista? Bora. Ô Zezinho, o Fufuca. A questão aqui não é ficar bem na foto ou não. A questão aqui é você ter governabilidade e entregar para a população um país crescendo com geração de emprego. Essa é a questão. O presidente Lula ontem, quando ele saiu do desfile, ele foi comer jabuticaba e mandou o recado seguinte: quem planta, colhe. Né? E o Brasil está colhendo o que plantou. Né? O Brasil, a população brasileira. Então, eu acho esse país desgraçado que o Alexandre pinta aqui, esse país da desgraça que o Ricardo pinta aqui, eu não sei onde é que eles estão. Nós não estamos melhorando na velocidade que queríamos. Mas o país tem melhorado e a gente vê isso nas ruas. As pesquisas de apoio ao governo são um negócio que a cada dia que passa, melhora. O que acontece no Congresso? Em 2018, nós tivemos a destruição do sistema político partidário montado na Nova República. Quem acompanha lembra que até 2018 o PMDB era a âncora de todos os governos. Era o partido que dava governabilidade desde o governo Sarney até o último governo da Dilma, quando o PMDB, capitaneado pelo Temer, deu golpe. Né? Então, o PMDB, em 2018, com a tsunami bolsonarista fascista, destruiu o sistema político partidário brasileiro. E isso você não faz a negociação mais no atacado. Agora você vai fazer a negociação no varejo, no Congresso Nacional. Então vocês estão negociando? Mas, claro, a da democracia é negociar. O toma lá é distribuir cargos para ter governabilidade? Zezinho, em qualquer lugar do mundo, o Congresso tem responsabilidade com a governabilidade. Em qualquer lugar do mundo, Zezinho. Essa não é uma jabuticaba brasileira, não sei se você sabe. A negociação entre o executivo legitimamente eleito e um Congresso legitimamente eleito é do processo democrático. Qual é a circunstância brasileira? É que você tem no Congresso Nacional hoje, o sistema está se recompondo a partir de 18 e exige aí muita habilidade, coisa que o Lula tem de sobra. E aí, Ricardo? Essas trocas aí, a gente está no mesmo. Eu queria que você acrescentasse. Trocar aí, colocou aí uma pessoa que voltou, o Fufuca voltou no Fora Dilma, e tem a nota do Republicanos dizendo que vai continuar não apoiando o governo, mesmo com o Ministério. O Cujuí falou tudo, né? É preciso fazer essas mudanças para ter governabilidade, porque o presidente não tem. Ele acabou de afirmar isso aqui, que o governo governo Lula não tem governabilidade. Agora, é interessante que o Bolsonaro ele fez o inverso. Ele suprimiu ministérios, ele extinguiu ministérios. Bolsonaro tinha 23 ministérios, ou seja, 15 ministérios a menos do que tem o governo do PT. E tinha governabilidade. Então essa justificativa mentirosa em dizer que é preciso criar mais ministérios, é preciso essas mudanças para poder alocar pessoas, isso é a forma errada de se fazer política. Porque quem paga essa conta é a população. Ele vem enfeitar aqui. Tudo que eles tentam fazer é enfeitar, é pintar, é colocar uma roupa onde não existe. Eles tentam deixar a coisa bonita, vamos falar bem do governo. Para quem está assistindo, que não colhe as informações, acaba acreditando. Mas é tudo mentira. O governo está, como diz o Alexandre, ele não está caminhando para frente, não. Ele está que nem caranguejo, está andando para trás, retrocedendo. Fernando, e aí, Fernando, essa troca aí, colocar um branquinho riquinho, que era aquele discurso que não combinava, não colocou nenhum. E também a nota do Republicano disse que vai continuar fora do governo, mesmo com o Ministério. Zezinho, só fazer uma correção, na verdade, o Fufuca ele vai para o Ministério dos Esportes, quem vai para... No lugar da Ana Moser. Exato, mas é porque você comentou sobre o Portos e Aeroportos, que na verdade é o Silva. Não, eu comentei lá atrás. Era o Márcio França. Mas assim, eu queria começar essa fala, na verdade, criticando o Ricardo, porque eu não sei exatamente o que o Ricardo ele vislumbra do governo do Bolsonaro, porque
O Bolsonaro, ele não propôs, ele entrou com a maioria no Congresso, no qual ele não precisava estar fazendo negociação nenhuma, e ele simplesmente não fez nada, ele perdeu aquele espaço, aquela possibilidade de propor grandes reformas, que é o que está sendo proposto agora. As reformas, a necessidade que o governo, que o Lula está precisando fazer, e como muito bem explicou o Cujuí, é uma questão política. A gente precisa, de fato, negociar. As pessoas que estão lá no Congresso, os 503 deputados, eles foram eleitos pela população. A gente tem que respeitar isso. Eu posso não concordar com a retirada de algumas figuras que eu entendo que seriam mais técnicas, mas como uma questão de negociação, e as cartas estão sobre a mesa e precisa-se dessa negociação para aprovar grandes reformas, para a gente continuar tendo esse Brasil crescente e principalmente para continuar cultivando a democracia, isso se faz necessário. Diferente do antecessor do Lula, o que nós víamos ali era simplesmente a venda. Ele simplesmente dava dinheiro, ele simplesmente aceitava, não tinha capacidade nenhuma de negociar, ficava aceitando aquelas emendas do relator, nunca debateu, nunca discutiu isso, nunca propôs, nunca fez nada propositivo. E a gente agora está num momento crítico, num momento em que se faz necessário ter essas discussões, e tão somente por isso, apesar de algumas eu não concordar, a gente vê essa necessidade de fazer essas mudanças para poder conseguir aprovar algumas reformas necessárias e urgentes para o Brasil. Alexandre, eu queria que você acrescentasse aí e disse que se faz necessário para ter a governabilidade. É isso mesmo? Olha, eu só queria entender o que o Bolsonaro deu de graça e o Lula não. Eu vou dizer para você, eu respondo. Por favor, responda. Olha para a câmera, com o juiz. O que o Bolsonaro que deu? Ele deu a Casa Civil. A Casa Civil, onde você fazia o empenho de todas as emendas do orçamento secreto. Mas foi no terceiro ano de governo. Não, mas vamos lá. O orçamento, mas emendas do relator. Agora antes era orçamento secreto. Agora no governo atual é emenda do relator. Mas quanto é que o Bolsonaro deu de emenda e quanto é que o presidente que você apoia deu? Não, o déficit do governo Bolsonaro de 4 anos, o déficit... Não, estou falando de emenda. Eu vou explicar para você. Que o déficit que você falou do governo Bolsonaro em 4 anos é 800 bilhões. 800 bilhões. É esse o tamanho do rombo que o Brasil ficou. Quanto é que o Bolsonaro teve que gastar com a pandemia, Cujuí? É que vocês não bilhões. tiver nada de pandemia, vocês fecharam 40 mil leitos, mataram muita gente, falta de leite, falta de medicamento. O rombo do governo Bolsonaro é 800 Quanto é que ele bilhões. gastou? Quanto é que gastou? O que acontece? Quanto é que ele gastou na pandemia? Guerra da Ucrânia. Não. Fale da guerra da Ucrânia agora. Quanto é que ele só falou? O que falta. É isso. Quanto é que ele gastou na pandemia? 800 bilhões de rombo. Quanto é que ele gastou na pandemia? Esse é o tamanho do rombo do Bolsonaro. A sorte do brasileiro... 800 bilhões de rombo, meu querido. A sorte do brasileiro é que a pandemia, o presidente não era o Lula. Porque senão, meu amigo, você ia ver, iam pegar até o pensamento seu. 700 mil mortos você comemora, Alexandre? Claro que eu não comemoro. 700 mil mortos claro você que eu não comemoro. Agora, absurdo foi só no isso. Brasil? Absurdo isso. 700 mil mortos só. 700 mil mortos nessa nessa comemorando. Está dizendo, graças a Deus de pandemia, que absurdo, Alexandre. Não, o que eu disse não desvirtua meus pensamentos. Eu nunca comemorei. Eu critiquei, inclusive, uma fala do Bolsonaro na época da pandemia. Pelo contrário, o que eu disse é que se tivesse o governo do PT, era muito mais gente. Isso eu disse sim, porque o governo do PT sem pandemia, no período que governaram, fecharam mais de 40 mil leitos do SUS. Isso eu afirmei, está lá, é só você olhar que você vai encontrar esses dados. Agora, comemorar a morte? Claro que não. Claro que não, até porque a pandemia matou gente no mundo todo, não foi só no Brasil, no mundo todo. E outra, o que estão fazendo agora para o governo coalizão, faz parte, agora tem o que é isso? Bilhões de emendas, porque antes era emenda secreta, agora está tudo liberado, agora é emenda do relator, mudaram o nome e está tudo certo. Aí o Cujuí tentou menosprezar os dados que eu falei aqui, como são verdadeiros, ele tenta a narrativa de que o Brasil... Não, foi 800 bilhões. São você números nega reais. Que o foi 800 bilhões? São números reais. Que o presidente dele foi para a TV... Está crescendo, está crescendo. 400 mil empresas fecharam as portas em 2023. Não foi 800 bilhões de reais? Você admite, justifica com pandemia e justifica com Ucrânia, só isso.